Glória a Jesus. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Números, livro de Números, capítulo 13, verso 1. Livro de Números, capítulo 13, verso 1. Está escrito assim: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Enviem um líder da tribo dos seus antepassados. Olha que interessante essa parte. Uma terra que dou aos israelitas. Ele já havia dado essa terra a eles. Agora vamos ler a partir do verso 17. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na região de Leboamate. Subiram do Neguebe, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai. Ótimos nomes para você dar para os seus filhos, viu, gente? Quem está com dúvida aí? Descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Joá no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se. Caleb foi muito top aqui agora. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar daquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Vamos ler só até aqui. Glória a Deus. O Senhor nessa tarde queimou esses versículos no meu coração, e eu quero compartilhar algo da parte de Deus para vocês. Eu quero falar hoje um pouco com vocês sobre a nossa visão acerca do propósito, da nossa visão acerca do movimento de Deus sobre a terra e sobre nossas vidas. A nossa visão, ela fala muito de quem nós tornaremos e para os lugares que nós iremos. Se nós temos uma visão negativa ou positiva acerca de algo, esse será o nosso destino. A gente precisa entender que o mundo natural, ele existe, e na verdade o mundo na verdade sobrenatural, ele na maioria das vezes é muito mais
é muito mais forte, muito mais palpável do que aquilo que nós vemos. E na maioria das vezes a gente mistifica muito o sobrenatural e o movimento de Deus. A gente mistifica muito a nossa visão, a gente mistifica muito a forma que nós vemos as coisas. Porque, como eu disse para vocês, a forma que nós vemos as coisas, essa será a forma que nós vamos tomar posse, ou nós vamos chegar. O Senhor, Ele nos levanta, e Ele nos levanta nesses dias não só para nós existirmos, mas sim com um propósito muito específico. Com um propósito muito específico. Sempre que o Senhor levanta alguém para ser resposta para algum lugar, Ele tem estabelecido sobre ele um propósito. Na verdade, a palavra do Senhor fala assim, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos conseguem enxergar, outros não conseguem enxergar. E infelizmente hoje a minoria consegue enxergar o movimento de Deus, consegue ter a percepção de algo. Porque como nós vamos para um lugar, ou nós vamos tomar posse de alguma coisa, ou nós vamos acessar algo que nós não enxergamos, nem com os nossos olhos da fé. Como que nós vamos entrar em um lugar novo? Como que nós vamos acessar coisas novas, desfrutar de algo novo em Deus, se nós não temos uma visão acerca disso, se nós não temos uma visão acerca dessas coisas que o Senhor vai nos apresentando? Nós olhamos para essa história, e eu acho essa história muito top, porque nós olhamos e nós vemos que lá no começo, quando nós lemos no capítulo 13, nós vemos que Deus já havia dado para o povo de Israel aquela terra. O povo não conhecia, o povo não tinha, os espias ainda não tinham ido, o povo não tinha pisado lá, eles não sabiam o que tinham lá, mas Deus já havia dado para o seu povo, Deus já havia liberado algo para o seu povo. E é tão interessante que foram 12 espias, e 10 desses espias viam algo ruim sobre a terra. E com isso eu entendo que a nossa situação atual do que nós estamos vivendo não define aonde nós vamos chegar ou o que nós vamos viver. Eles viram gigantes, eles viram povos, amalequitas, hititas. Eles viam os descendentes de tal povo que eram guerreiros, gigantes. Eles viam que tudo, aquele povo da terra, eles engoliam tudo, eles matavam tudo que eles viam. Era um povo mau, ruim, era uma terra que era muito difícil. E na visão humana, praticamente impossível de ser tomado. Porque veio um povo de um deserto, que estava cansado, não tinham guerreiros, não tinham armas. Um povo que literalmente estava cansado. O povo não tinha, na verdade, existiam mais velhos do que novos. Estavam há quantos anos? 40 anos no deserto. E de repente ele olha para essa terra, onde o Senhor fala assim, ó, eu já dei para o seu povo. E de repente aquele povo olha para todas aquelas circunstâncias e começam a falar assim, meu Deus, a gente não vai conseguir alcançar nada, a gente não vai conseguir acessar nada. Mas nós vemos Josué e Caleb se levantando. E é muito interessante a posição de Caleb quando ele manda o povo se calar. Quando ele manda o povo, olha, calem-se vocês, porque nós vamos chegar nessa terra e nós vamos tomar posse da herança. E nós precisamos entender algo sobre essa questão de herança. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 3, verso 1, fala que antes mesmo da fundação dos séculos, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, o Senhor escreveu algo sobre nós e nos predestinou nele em amor e nos tornou herdeiros e cordeiros de Cristo Jesus em todas as coisas. Então você já parou para imaginar que antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você estar aqui nesse culto, antes mesmo de você ter nascido da barriga da sua mãe, o Senhor olhou para você e já tornou você herdeiro de uma herança. E eu não estou falando de uma herança eterna, eu estou falando de algo material. Estou falando dos melhores carros, das melhores faculdades. Estou falando de prosperidade em todos os níveis, em todas as esferas. Estou falando disso. E também das espirituais, que na verdade a nossa herança espiritual, aquilo que Ele já determinou nos ares celestiais sobre nós, é muito mais importante do que as riquezas da terra.
E sabe por que a gente não toma posse, a gente não absorve ou a gente não acessa esses lugares? Porque a nossa fé, a nossa visão, ela é muito pequena. E a gente percebe que todo o povo, eles estavam debaixo daquela atmosfera. Todo o povo participou e iriam participar daquela promessa da libertação, da promessa da cura, da bênção, da conquista. Todos estavam debaixo sobre uma mesma palavra. O Senhor vira e fala assim: olha, eu já dei para os israelitas a terra, eu já liberei isso para o meu povo. E por que muitos deles não entraram na terra? Muitos não participaram. A gente vê que desde a saída do povo do Egito até aqueles dias, a gente vê que o povo, ele era um povo difícil. O povo saiu do Egito e eles sentiram falta do tempero, da cebola, da comida, do trabalho, da escravidão. Muitas das vezes o Senhor, eu estou falando muito isso, essa semana eu ministrei à tarde aqui na igreja, e eu estou falando muito isso nas minhas palavras. Quando Deus, Ele quer nos abençoar, quando Ele quer abrir uma porta para nós, quando Ele quer nos dar uma vitória, sabe o que Ele faz com a gente? Sabe o que é a bênção do Senhor sobre nós? É quando o Senhor nos dá um problema. Quem que quer ser abençoado? Então eu profetizo sobre a vida de vocês passando por um momento de problema e deserto. Vocês recebem isso? Isso é só para aqueles que entendem. Isso é só para aqueles que entendem. Toda vez que o Senhor vai levar a gente para uma terra que emana leite e mel, o Senhor faz a gente passar por alguns processos difíceis. Toda vez que o Senhor vai realizar algo na nossa vida, o Senhor leva a gente para passar por um momento angustioso. Eu imagino muita gente olhando para mim agora, sentado aí no banco, falando: gente, esse pastor é muito herege, profetizando uma luta na minha vida. Gente, vocês precisam entender isso. Toda vez que Deus for abençoar você, Ele vai trazer uma luta para você. E toda vez que Deus, Ele vai provar você, sabe o que Ele faz com você? Ele te dá uma bênção. Ele te dá 10 mil na sua conta. Você quer, pastor Rui, 10 mil na sua conta? Mais 100 mil? 100 mil tá bom? Então recebe aí. Alguém mais quer? Eita glória. Vai chegar. Quando Deus quer nos provar, Ele leva a gente para essa zona de prosperidade. Porque Deus vai começar a revelar para o nosso coração, para nós, aonde nós estamos inseridos e quem nós somos. Porque tem crente que recebe a bênção, pede um carro. Ele recebe o carro, ele não vem aqui nem para agradecer. A gente precisa começar a entender isso, porque a gente vai começar a olhar com um olhar diferente para as nossas lutas. A gente vai começar a olhar com um olhar diferente para o nosso deserto. E essas perseguições que a gente fala, né, que o diabo está furioso. Na verdade, é o próprio Deus levando a gente para zonas de confronto, onde Ele está formatando o nosso caráter, onde Ele está trabalhando no nosso homem interior, onde Ele está revelando para nós quem nós somos. Porque nós sabemos quem todo mundo é. A gente sabe informação sobre tudo, sobre todos, menos sobre quem nós somos. Nós conhecemos tudo e todos, mas na maioria das vezes a gente não sabe quem nós somos, as nossas raízes, de quão mal nós somos. Por isso que quando nós entramos em níveis profundos em Deus, sabe o que acontece? Ele faz exatamente isso, Ele revela quem o Lau é para Ele mesmo. Porque eu nunca mais vou falar de ninguém, eu nunca mais vou expor ninguém, eu nunca mais vou fofocar do irmão, nunca mais vou tocar numa autoridade. Porque eu não vou ter mais tempo disso. Por quê? Porque eu vou estar muito preocupado com a minha vida. Eu vou estar preocupado em me organizar, em largar de ser um crente ruim. E a partir disso o Senhor vai começar a nos alinhar a nossa visão, aquilo que Ele tem preparado para nós. E quando a gente olha para esse povo que não conseguiu enxergar algo sobre aquilo que Deus já tinha dado, já era deles. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente entra numa zona de medo. E o que acontece quando você fica com medo? Você se protege, não é verdade? E quando você pega um escudo, você se protege, acontece o que com você? Você se esconde. E Deus não nos chama para nos esconder. Deus não nos chama para nos proteger. Deus nos chama para proteger o outro, para proteger a imagem do outro. Mas nós não.
O Senhor nos chama para entrar em uma zona de guerra todos os dias, porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra nós. Então a gente precisa entrar no inferno e saquear o inferno todo dia. A gente precisa entrar na nossa casa e todos os dias e levantar e falar assim, ó, essa atmosfera aqui é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. O meu marido, a minha esposa, os problemas que eu estou vivendo, as drogas, a bebida, a falta de dinheiro, não aceito isso sobre mim. Eu começo a liberar palavras, eu começo a mudar a minha atmosfera. Eu começo a mudar a situação que eu estou vivendo e eu começo a viver algo novo em Deus. Porque a gente precisa entender que a nossa fé, ela tem uma visão. A gente precisa entender que a nossa fé, ela nos dá uma visão. Fala assim comigo, a nossa fé, não fala com mais vontade, tenho certeza que vocês lancharam hoje à tarde. Fala assim, a nossa fé, ela nos dá uma visão. Quando o Senhor olha para Abraão, Ele fala o que para Abraão? Abraão olha para as estrelas do céu. Deus sempre está trabalhando essa área lúdica da nossa visão, Davi. Ele sempre está trabalhando a nossa visão, como a gente enxerga as coisas. A gente olha para Deus falando com Abraão. Abraão olha as estrelas dos céus. Depois a gente vê, Abraão agora olhe conte as areias da terra. Aí de repente Abraão fala assim, mas Senhor, é impossível de contar isso. Eu estou olhando aqui, eu estou contando, mas não estou conseguindo, é muita coisa. E o Senhor fala assim, assim será a sua descendência na terra. Todas as pessoas que têm uma visão, que conseguem enxergar o trono de Deus, ou algo a respeito de Deus, a sua vida é completamente mudada. Ela nunca mais vai ficar mendigando amor de ninguém, atenção de ninguém, não, porque ela sabe quem ela é em Deus. Nós olhamos para Estevão, o céu se abre diante de Estevão, e o que acontece? Ele estava sendo apedrejado lá em Atos. O céu se abre, ele vê o trono de Deus e ele fica deslumbrado com o trono de Deus. Ele estava sendo apedrejado, já imaginou? As pessoas estavam tacando pedra na cabeça, na nuca, no pé, em todo o seu corpo. E ele estava nem aí, de repente ele cai morto. E eu acho que ele estava, gente, que eu morra logo para mim chegar nesse lugar logo. Olhamos para Paulo. Eu gosto muito dessa parte lá de Coríntios. A gente vê Paulo, ele vai ao terceiro céu e ele vê algo tão incrível que ele não tem nem coragem de falar que foi ele que viu. Ele fala lá assim que ele viu coisas que eram indizíveis. Ele foi ao terceiro céu e viu algo que não teria como nem descrever. E após isso, sabe o que acontece com Paulo? É enviado pelo próprio Deus, um mensageiro do diabo, que coloca um espinho na carne de Paulo. Deus estava fazendo o que com Paulo? Estava abençoando a vida dele. Aí de repente Paulo pede por 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne. De repente o Senhor olha para ele e fala assim, Paulo, brother, eu não vou tirar isso de você não, porque é nesse ambiente, é nesse lugar que eu vou começar a aperfeiçoar o meu poder. Então vocês estão entendendo? Esses lugares difíceis, onde nós olhamos e vemos só gigantes, dificuldades, desertos. Esses momentos difíceis na nossa vida não são levantes do diabo. Não é o diabo nos atacando, nos tocando. Porque até quando o diabo vai nos atacar, ele pede autorização para Deus. E Deus fala assim, vai até esse ponto. Isso é uma bênção de Deus para nós, porque Deus vai começar a formatar no nosso interior porções de fé, porções de glória. A gente olha para Paulo passando por isso, e de repente, quando o Senhor vira para ele e fala assim, Paulo, é nesse lugar, é nesse ambiente que eu vou aperfeiçoar o meu poder em você. Mas só que nós somos muito incrédulos, nós não conseguimos enxergar as coisas conforme a visão do Senhor sobre nós. E na minha reles opinião, existe o maior pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas eu acredito, da forma que eu penso, não sei se eu estou errado, que eu acho que existe um segundo pecado que é na verdade não existe pecadão nem pecadinho, né? Mas eu colocando num degrauzinho, eu acredito que a incredulidade, ela é o segundo maior pecado. Porque para quem não sabe o que é incredulidade, é quando você conhece a Deus, você professa fé, e depois você abandona isso. Nós vivemos em níveis profundos em Deus, nós os conhecemos, de repente a gente abandona tudo, a gente abandona Cristo, não temos mais perspectivas a respeito de quem é Cristo Jesus, não temos mais perspectiva a respeito da Trindade, a respeito de nada, nos tornamos pessoas incrédulas que não acreditamos
aqueles que não creem. E aí o que acontece com a gente? A gente não consegue mais ver nada, porque a nossa fé, como eu disse para vocês, ela é muito mundana. A nossa fé é uma fé muito chula. E Deus nesses dias, Ele quer nos dar uma fé, Ele quer trabalhar no nosso interior, uma fé que vai fazer a gente conseguir olhar para o nosso futuro e ver algo a respeito disso. Porque só quando nós enxergamos o nosso futuro, a gente consegue começar a pegar pessoas e começar a apontar algo para elas. Que como que nós vamos guiar a nossa casa, a nossa família? Não vou nem falar de uma igreja, de um templo. Vou falar da nossa família. Como que nós vamos guiar a nossa família? Como que a gente vai guiar um povo, sendo que a gente não consegue ver nada, sendo que só tem escuridão, trevas, amargura, falta de perdão. Tem uma parede na nossa frente. E Deus nos chama para literalmente a gente quebrar essas paredes, tirar todos os sofismas, como Paulo diz, e a gente começar a ter uma visão diferente acerca das coisas. Porque é muito fácil a gente olhar para a sociedade, a gente olhar para o mundo e dar um diagnóstico. É muito fácil, Marjorie, olhar hoje para a sociedade e dar um diagnóstico. É muito simples isso. Eu quero ver onde estão aqueles que vão olhar para tudo que está acontecendo e vai começar a dar soluções. Aqueles que vão olhar com um olhar profético e vão começar a estabelecer o reino e o governo de Deus sobre as situações. Porque o mundo vai de mal a pior, o mundo não vai melhorar, o mundo jaz o maligno e só vai piorar a partir de agora, gente. Vocês não precisam criar esperança no mundo, o mundo vai só piorar. Mas só que o Senhor nos chamou nesses dias não para sermos ativistas, para ficar gritando, entrando na internet, falando de política, ficar gritando, ir para a rua, levar uma bandeira do Brasil, colocar nas costas, fica bonito no Instagram, tirar uma foto com a bandeira no Brasil na esplanada, principalmente aqui na esplanada, que é um lugar lindo, maravilhoso. Fica até bonito no Instagram, mas Deus não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou nesses dias para sermos profetas, para começar a olhar para situações e dar um diagnóstico positivo, para trazer a realidade dos céus para a terra. É como está escrito lá na oração do Pai Nosso: que seja feito na terra assim como é aonde? Nos céus. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus, os céus sobre a terra, sobre a nossa casa, sobre a família, sobre todas as esferas da sociedade. Nós precisamos ser aqueles que vão olhar para a panela que está com morte, como está escrito lá em 2 Reis. 2 Reis ou 2 Crônicas? 2 Reis. Acho que é 2 Reis. Que fala assim que eles foram fazer uma sopa. De repente eles saíram pegando ervas e pegaram algumas ervas amargas e de repente quando a sopa estava pronta, eles experimentaram e falaram: meu Deus, há morte na panela. De repente o profeta, com uma visão celestial, com uma visão que estava conectada aos céus, ele pega uma farinha e ele fala assim: não há mais morte na panela. Ele trouxe uma solução. Nós somos aqueles que vamos nos levantar nesse tempo e começar a trazer um diagnóstico positivo para todas as áreas da nossa vida, para a nossa própria vida, para as nossas áreas. Não mais seremos aqueles amargurados, não mais andaremos tristes, porque se você levantou sua mão, confessa a Cristo Jesus como seu único Salvador, e você é uma pessoa amarga, uma pessoa que não libera perdão para ninguém, uma pessoa que é triste, deixa eu falar algo para vocês: vocês são difamadores do Evangelho. Vocês são, Davi, difamadores do Evangelho. Ainda bem que você não é assim, né, Davi? Isso é top. Nós nos tornamos difamadores do Evangelho porque nós somos aqueles que trazem a solução, que trazem o céu para a terra. Por que não acontecem milagres mais como antigamente? Sinais e maravilhas? Porque nós estamos perdidos, a nossa visão foi perdida. Estamos muito perdidos com nós mesmos, com as nossas amarguras, com as nossas deficiências, com as nossas carências, com as nossas autocomiserações. Meu Deus, sou tão coitadinho. Meu Deus, a minha dor, a minha doença, o meu câncer. Já vira até de estimação a nossa doença, a minha doença. Bonitinha, que lindinha. A gente vai no médico uma vez por mês, né? De 3 em 3 meses. A gente trata aquilo como se fosse um presentinho de Deus ali, pastor Aline. Sendo que Deus nos chamou para quê? Para andar de glória em glória, em um nível de poder e glória.
para a gente virar para nós mesmos e falar assim, ó, alma, quieta-te dentro de mim, espera em Deus, você não manda mais aqui. Porque a gente precisa entender que nós somos tricotômicos, nós somos divididos em alma, corpo e espírito, e a nossa alma, ela, se a gente permitir, ela tem um poder muito forte sobre nós, porque ela é responsável pelos sentimentos, por armazenar emoções, informações, e nós precisamos colocar ela debaixo do domínio do Espírito de Deus, do governo de Deus. Olha o que está escrito em Tessalonicenses. Eu gosto muito desse versículo de Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Olha que está escrito: que o próprio Deus da paz os santifiquem inteiramente santificados. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. O que é essa preservação irrepreensível? Não há distinção, está em perfeito alinhamento. Que sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para manter a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito alinhados ao reino de Deus, ao governo do eterno sobre nós. Nós precisamos entender isso. A gente precisa começar a mudar a nossa autoimagem. A gente precisa começar a ter uma visão diferente acerca de quem nós somos. Porque se você não tem uma visão celestial, uma visão sobre o eterno, uma visão que vê algo diferente sobre as coisas, você vai continuar vivendo da mesma forma que você está vivendo. É muito triste a gente ver aquelas histórias daquelas pessoas que estão há 30 anos na igreja e nada nunca aconteceu na vida dela. Ela está há 30 anos apenas existindo, pensando que está adorando ao Senhor. Porque níveis profundos em Deus nos dá um estilo de vida, mesmo que passando por dificuldades, porque a gente vai passar por dificuldade, muita dificuldade. A gente vê esse povo aqui passando por 40 anos no deserto, por 40 anos de dificuldades e problemas. Mas só que quando a gente entende, tem uma visão diferente acerca de tudo, nós vivemos milagres. O Senhor traz provisão, brota a água da rocha. Todas as manhãs o maná vai estar prontinho para nós. E é tão interessante que a gente nem vai precisar guardar para outro dia, não, porque todos os dias o Senhor provê. E quando a gente entende isso, a gente entra em níveis em Deus que nós vamos começar a ter para compartilhar, para impartir. Por isso que é muito importante a gente mudar a forma que a gente olha sobre as coisas. A gente precisa começar a mudar a forma que a gente observa. A gente precisa começar a observar o comportamento humano a respeito das culturas. E a gente precisa ver que precisamos começar a estabelecer algo diferente. A gente olha para a família, a gente vê que de geração em geração vem acontecendo os mesmos pecados, os mesmos problemas. Porque o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o filho morre de câncer, o neto... Não, a gente precisa se levantar e falar, não, isso aqui não vai acontecer comigo não. Eu na minha infância passei por muitos problemas terríveis. E um dia com 14 anos, olhando toda a problemática da minha família, eu virei para o Senhor e eu falei assim, Deus, orando ao Senhor, falei, Deus, eu quero que o Senhor me levante. Eu pedi isso para o Senhor, eu não pedi dinheiro, eu não pedi carro, não pedi nada. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me levante para me mudar a história da minha casa, da minha família. Eu não aceito mais isso continuar se repetindo durante as gerações. Eu quero que o Senhor faça algo novo através de mim. Eu quero que o Senhor toque na minha visão, toque no meu coração. Eu quero, Senhor, aprender a amar como o Senhor ama. Porque só quando a gente entrar nesses níveis, a gente vai começar a trazer uma diferença, uma mudança para a sociedade e para as nossas casas. A gente vai começar a receber as bênçãos de Deus sobre nós. A gente vai começar a mudar tudo. Porque a gente não pode permitir que aconteça essa repetição das culturas. Porque foi assim com o avô, vai ser assim com o pai, vai ser assim com o filho, vai ser assim comigo. E não, as coisas não precisam ser assim. Em Êxodo está escrito assim, que a mão do Senhor vai até 1000 gerações. As bênçãos do Senhor vão acompanhar até 1000 gerações. E eu acredito nisso, eu tomo posse disso. E por que a gente fica sofrendo tanto, fica vindo na igreja, a gente fica literalmente com o nosso coração sempre amargurado, angustiado? É porque a gente não consegue mudar a nossa visão. Nós nos tornamos pessoas medrosas.
Essa questão da cultura é algo tão profundo, tão forte. Lá em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, o Senhor está com os seus discípulos em um lugar, e o Senhor começa a perguntar para os seus discípulos a respeito de quem Ele era, e quem os outros falavam a respeito dele. De repente o Senhor fala assim: quem os outros estão dizendo aí que eu sou? Aí um fala, são Jeremias, outros profetas, tarará. De repente o Senhor pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí de repente Pedro, cheio da revelação de Deus, fala assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente o Senhor vira para ele e fala assim: tu és Pedro agora, você entendeu. E de repente, sabe o que acontece? O Senhor começa a liberar chaves de entendimento para Pedro. O Senhor entrega as chaves do reino de Deus para Pedro. O Senhor fala assim: ó, as portas do inferno não prevalecerão contra você. E é tão forte isso, porque naquele lugar existia um ambiente que tinha uma pedra, e nessa pedra tinha uma fissura, e essa fissura se chamava as portas do inferno. E ele estava em um lugar que se chamava Cesareia de Filipe. E quem era esse Filipe? Esse Filipe era pai de Alexandre o Grande. E naquele lugar foi construído um altar, um Deus. E esse Deus se chamava Pan, metade dele era cabra e metade dele era homem. E a gente vê que quando Alexandre, que era filho de Filipe, e quando nós estudamos a história de Alexandre o Grande, ele era aquele que estabeleceu as culturas. E a gente vê que naquele lugar onde foi estabelecido aquela cultura, onde tinha aquele Deus, da onde vem a palavra pânico, desse Deus Pan, onde era estabelecida aquela cultura, aquela atmosfera, o Senhor leva os seus discípulos para aquele lugar, fazendo um ato profético. E ele vira assim, ó: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra você. Por isso que a gente precisa entender que nós somos chamados para mudar a cultura, para ter uma visão diferente, começar a estabelecer algo diferente aqui. A gente precisa começar a mudar o ambiente onde nós estamos, acerca da visão de Deus sobre as coisas. E naquele lugar onde o Senhor falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra você, o Senhor começou a ativar os seus discípulos. O Senhor começou a ativar eles. Nós precisamos ser aqueles que vão mudar as culturas, mudar atmosferas, porque a gente precisa entender uma coisa: atmosferas, elas não mentem. Aquilo que você carrega, aonde você for, vai estabelecer. Se você é uma pessoa amargurada, você vai chegar perto de pessoas e as pessoas vão ficar tristes. Mas se você é uma pessoa alegre, cheia de amor de Deus, que entende, tem uma visão diferente, aonde você chegar, você vai conectar os céus, você vai dar um acesso para o reino de Deus naquele lugar, e vai ser obrigatório que alguma coisa aconteça. Então, se você chega em um lugar e nada acontece, vou falar um negócio para vocês: vocês estão com sérios problemas. Se eu chegar em um lugar e nada acontecer, se uma atmosfera não for mudada, se as pessoas não mudarem o que estão sentindo, eu estou com sérios problemas. Porque as pessoas têm que sentir no mínimo raiva de mim, por aquilo que eu carrego. Elas têm que me atacar, pelo menos isso, pelo evangelho que está nas minhas veias. Esse é o sentido da adoração. O Senhor fala para a gente adorar a Ele para quê? Para a gente se tornar parecido com Ele. Deus nos chama para entrar em níveis profundos de adoração, para a gente se tornar parecido com Ele, porque tudo aquilo que nós adoramos, nós tornamos parecidos com isso. A gente precisa entender isso. As pessoas precisam olhar para nós, elas precisam ver Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para nós, Marjorie, e elas precisam querer aquilo que a gente tem. A nossa sombra tem que começar a curar, Zael. A gente vai passar até um paninho assim na testa para pegar o suor e passar na... Esse dia para trás eu estava vendo um vídeo na internet, eu achei muito engraçado. Tinha um pastor cuspindo nos irmãos. O nível de fé é muito profundo. Uns atos proféticos muito. Alguma coisa precisa acontecer. A minha casa, ela precisa ser mudada. O marido que está nas drogas, ele precisa sair desse lugar. Os filhos precisam ser remidos. Porque a minha visão acerca de quem Deus é, acerca do movimento dele, sabe o que vai fazer comigo? Aonde eu chegar, eu vou começar a remir a terra. Nós somos chamados para isso. Mudar ambientes, mudar atmosferas, mudar, as situações. Deus nos chama para esses níveis profundos. A gente vê que a visão deles acerca das pessoas que estavam na terra, eles se compararam a gafanhotos, pelo tamanho daqueles gigantes.
E eu não quero entrar numa linha teológica para falar dos gigantes. Daqui a um dia a gente vai estar, eu e o Azel, a gente está estudando sobre gigantes esses dias. E eu não quero entrar numa linha teológica para falar de vocês sobre os gigantes, sobre qual é a descendência deles, sobre quem eles eram, sobre o que eles... Não. Eu quero que vocês entendam que a gente precisa ser como Josué e Caleb. Independente do que esteja acontecendo, independente da situação que você esteja passando, a sua visão vai determinar como as coisas vão continuar seguindo. A sua visão vai determinar como as coisas serão a partir de agora. Então eu pergunto para você, o que você está vendo a respeito de você mesmo? O que você está vendo a respeito da sua família? O que você vê a respeito da sociedade? Você é aquele que dá um diagnóstico ruim? Ou você é aquele que, como Josué e Caleb, fala assim, não, nós seremos corajosos, nós vamos vencer, nós vamos tomar a terra. Por Josué e Caleb, eu acredito que os dois sozinhos iam entrar lá e ia quebrar tudo. O que você vê a respeito, eu quero que você pense agora, o que você vê a respeito de tudo na sua vida? Porque deixa eu falar algo para você, a profecia que você recebe pelo pastor lá, quando impõe as mãos e libera uma palavra profética sobre os apóstolos, isso não vai mudar a sua vida, a sua história. O que vai mudar a sua história é o seu posicionamento acerca daquilo que você ouviu. O que muda algo é aquilo que você faz a respeito daquilo que você recebe. Porque Deus não responde a perguntas. Você fica indagando, perguntando e Deus continua calado. Mas quando você entende e tem uma visão, sabe o que acontece? Você começa a dar uma resposta positiva acerca daquilo. Aí Deus olha e fala assim, ele entendeu. E Deus começa a falar, ele começa a movimentar as águas. Ele começa a estabelecer algo. Porque é tão interessante, quero ler algo com vocês, que está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 27, verso 19. Olha como é interessante isso aqui. Provérbios capítulo 27, verso 19. Está escrito assim, ó. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. O nosso coração fala muito de quem nós somos. Porque toda vez que na palavra você escutar a palavra coração, não vai estar falando do seu órgão, vai estar falando da sua alma. Então está escrito assim, ó, como a água reflete o rosto, assim a sua alma reflete quem você é. E quem você é? O que a sua alma fala ao seu respeito? Porque como a sua alma é, assim você é. Porque aquilo que afeta o seu coração, aquilo que afeta a sua alma, tem o poder de afetar você, tem o poder de mudar você. As suas emoções, se você é uma pessoa que se magoa muito fácil, que é amargurada, isso vai refletir no seu corpo físico. Por que Deus vira para o salmista e fala assim, ó, filho meu, dai-me o quê? O seu coração. E em Provérbios continua falando que o quê? Que o nosso coração é o quê? Dele provém o quê? As saídas, as fontes da vida eterna, as saídas da vida. Por que isso? Porque a nossa alma, ela fala muito de quem nós somos. Se nós somos pessoas controladas, pessoas que sabem dominar, que sabem ter autocontrole, que sabem controlar a sua autoimagem, você é uma pessoa sã. Você é uma pessoa que não é levada por qualquer doutrina, por qualquer pessoa. Você não cocheia em dois pensamentos, em dois caminhos. Você não fica mendigando o amor de ninguém, porque você sabe quem você é. Porque você sabe onde você está inserido, então nunca mais você vai precisar que alguém te ame. Pelo contrário, você vai amar demais as pessoas. Você vai amar todo mundo. E quando a gente entra nesse nível, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque você quer amar todo mundo, você quer abraçar todo mundo, você quer dar seu dinheiro para todo mundo. De verdade. Você quer ofertar na vida de todo mundo. Gente, eu tenho algo comigo, algo muito particular meu. Quem anda comigo no carro sabe, eu sempre gosto de trocar 10 reais, 20 reais, colocar assim no carro, ter umas pratinhas, porque todo dia eu quero ofertar um dinheiro na vida de alguém. Isso é muito profundo. Isso fala muito sobre quem nós somos.
Se nós somos pessoas avarentas. Porque se você é uma pessoa avarenta, filho, o seu Deus é o dinheiro. Se você é uma pessoa que ama a prostituição, ama a pornografia, o teu Deus é a prostituição. Se você é uma pessoa que idolatra muito pessoas, ambiente, seu filho, sua filha, marido, esposo, você é um idólatra. Por isso que esses dias são dias pontuais, onde Deus está nos pegando por dentro e nos mudando. O louvor pode subir, por favor. Esses dias são dias muito pontuais, onde nós vamos começar a ter uma perspectiva diferente sobre todas as coisas. Porque não é a pandemia, não é o Covid-19, não são as suas dificuldades. Nada disso destina quem você é. Não é a sua situação financeira. Não é o diagnóstico que você viu lá, que o médico deu para você. Isso não fala nada a seu respeito. Porque o Pai das luzes, o Eterno, Ele olha para você, Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Quando você acessa Ele, quando você cria uma conexão, um acesso a Ele, sabe o que acontece? Ele começa a mostrar para você o seu futuro. Ele começa a apresentar para você quem você é e o projeto que Ele tem para você. Aí a gente precisa começar a escolher a partir de agora, entre o que Deus está falando ou o que realmente está acontecendo, entre o que o padrão do mundo está falando para nós, entre o que a minha alma está falando ou entre o que Deus está me mostrando. Porque esses são dias de nós sairmos do barco, são dias de nós começarmos a andar sobre as águas. Pedro só teve coragem de ir até Jesus naquele momento, de andar sobre as águas, porque ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra que Cristo liberou. Ele falou: Pedro, vem até mim. Ele foi pela palavra. Ele não foi porque ele tinha convicção nele mesmo, não, ele foi por uma visão que ele teve. O Senhor deu uma visão e deu uma palavra. E a gente precisa entender isso para nós encerrarmos. Sempre que Deus for dar algo para a gente, for preparar ou falar algo para a gente, começar a gerar algo no nosso interior, a nossa mudança da nossa casa, da nossa família, Ele sempre vai nos dar uma visão e uma palavra. Ele vira para Noé e faz o que com Noé? Ele deu uma visão para ele e depois ele liberou uma palavra. O Senhor olha para Abraão e dá uma visão para ele e uma palavra. O Senhor trabalha assim conosco, de geração em geração, sempre nos dando uma visão a respeito de algo sobre o nosso futuro. E depois Ele nos dá uma palavra. E eu quero liberar isso sobre vocês nessa noite. Vocês vão começar a mudar a visão, a perspectiva de vocês a respeito de tudo, a respeito de todas as coisas. Nós seremos uma igreja gloriosa, como está escrito em Efésios. Nos tornaremos uma igreja gloriosa, que não seremos parados por nada. Podemos estar cansados, nós podemos até estar aflitos, mas nunca desanimados e nunca oprimidos. A depressão não vai tomar conta da nossa alma, não, porque nós vamos olhar para a terra, onde mana leite e mel. E independente do que esteja acontecendo, nós vamos tomar posse da herança, nós vamos tomar posse daquilo que está por vir. Fique de pé nessa noite.